Boa noite, pessoal que está entrando, boa noite. Vamos chamar aqui a doutora Camila. Boa noite, doutora Camila. Tudo Boa bem? noite, tudo bom? Tudo E por certo? aí? Deu certo? Pelo celular ou computador? Celular. Tá, também estou no celular aqui, mas estou com o computador aqui na frente dando uma olhada. Tá joia. O pessoal está entrando aqui. Boa noite, pessoal. Todo mundo que está entrando aqui na live. Daqui a pouco a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Hoje, dia 11 de abril, comemorado não, não podemos dizer comemoração, mas um dia reservado, né, para a gente falar sobre a doença de Parkinson, né? Então, a gente separou aqui uns tópicos bem interessantes sobre esse assunto e vamos já começar a conversar. Esperar nossos amigos aí entrando. São 7:01, né? Um minutinho. 7, 8 pessoas. Ajustar meu vídeo para não cortar minha cabeça. Depois a gente colocar essa live lá no YouTube para quem não conseguiu acessar aqui e olhar depois. Pessoal, vocês que já estão aqui, todo mundo consegue me ouvir direitinho? Doutora Camila também? Sim. Coloca aqui na O som mensagem. tá bom, o som tá passado, porque eu fiquei de ficar abafado, assim, tá tudo certo, né? Eu estou te ouvindo super bem. Todo mundo que já entrou está ouvindo a gente bem, né? Regiane, programa referencial, Marcelo Igor, Sônia Araceli, doutora Ana Raquel, Rose Antunes. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Graziela. Obrigado pelo feedback. Então, gente, boa noite de novo para todo mundo que já entrou. É um prazer estar falando com vocês aqui ao vivo e um prazer também receber minha colega, a doutora Camila Ribeiro. Doutora Camila, para quem não conhece, ela é neurologista especializada em distúrbios do movimento. Fez a sua subespecialidade lá no Hospital do Servidor do Estado de São Paulo, né? E para quem não sabe, a neurologia ela tem algumas subespecialidades, né? Inclusive tem essa que é distúrbios do movimento, que estuda a doença de Parkinson, distonias, ataxias e outras doenças ligadas aos movimentos, né, aos movimentos anormais. E é um campo muito interessante, né? E por isso também que nós chamamos a doutora Camila para falar com a gente sobre esse assunto, que ela com certeza tem muito para compartilhar com a gente sobre esse tema. Então, como a gente falou aqui no começo, hoje é o dia 11 de abril. Mundialmente, essa data é reservada para conscientizar as pessoas, a população, sobre a doença de Parkinson, né? E nós também aqui em São Luís do Maranhão estamos somando, né, a essas iniciativas aí globais para a gente conversar sobre a doença, divulgar conhecimento, conversar sobre qualidade de vida dentro da doença de Parkinson, né? Porque infelizmente é uma doença para a qual a medicina ainda não encontrou a cura, mas hoje os tratamentos disponíveis a gente consegue, o paciente consegue ter uma qualidade de vida, certo? Então, boa noite para todo mundo novamente, pessoal que está entrando. E Camila, quer falar algumas considerações iniciais? Quero primeiramente agradecer o convite, né? Fico muito feliz porque é um espaço que a gente tem para abranger um pouco mais do assunto, que por mais que seja uma doença muito prevalente, tem muita gente que não conhece os sintomas, não conhece as repercussões, não sabe que pode sim ter qualidade de vida quando se é diagnosticado com a doença. Não é uma sentença de morte, como se amanhã fosse tudo mudar. Não é isso.
Então, a gente precisa abordar, a gente precisa difundir esse conhecimento para poder todo mundo ficar sabendo que pode sim viver bem com a doença. Né? É Bom isso. demais. Bom, eu vou até inverter um pouquinho aqui o nosso roteiro, que hoje, conversando com um colega, ele me falou de um tema que eu não tinha colocado aqui, mas quero ver tua opinião. Em relação ao preconceito, né? Você, nos teus pacientes, você recebe esse tipo de queixa, os familiares, amigos, o próprio paciente, os pacientes teus, neurológicos, né, com Parkinson, você acha que eles ainda lidam, enfrentam muito com preconceito no seu dia a dia? Sim, inclusive, tem pacientes que, assim, sofrem preconceito no próprio trabalho, como se fosse incapacitar, né, de prontidão. Incapacitar, vamos dar uma coisa mais leve para a pessoa fazer, porque ela não tem a capacidade, não tem o cognitivo, e não é desse jeito, né? A gente sabe que pode viver bem, a gente sabe que pode viver com qualidade de vida, quando bem Sim, tratado, bem medicado. E fora o preconceito que a própria pessoa tem. Quando ela recebe o diagnóstico, ela pensa que eu entendo, tenho empatia, né? Porque receber o diagnóstico não deve ser fácil. Mas é o nosso papel como médico, como profissional que conhece o curso da doença, tranquilizar e fechar o chão que abriu daquela pessoa, né? Saber que ela pode viver com qualidade de vida, saber que é vida normal, né? Dentro tem suas limitações, mas a gente consegue atuar junto para aquilo não ser uma sentença de morte imediata, né? é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque até recentemente uma paciente passou lá no consultório, né, com um tipo de tremor que não é muito comum a gente ver no Parkinson, mais um tremor mentoniano, né? E, mas ela também tinha outros comemorativos da doença que a doutora Camila vai já explicar para vocês. Tinha uma rigidez muito leve e tal, então não estava muito característico, mas a primeira coisa que ela veio perguntar, eu tenho Parkinson? Ah, porque se eu tiver Parkinson, eu nem sei o que eu vou fazer da minha vida, tal. E é como você falou mesmo, acho que para muita gente receber o diagnóstico é como se abrisse o chão, né? E a pessoa não tivesse mais uma chance de viver, de trabalhar, de dirigir, de ter uma vida social, uma vida familiar, etc, né? Então, eu trouxe esse assunto da questão do preconceito, porque eu creio que também tem um tabu das pessoas ainda, né? Muita gente confunde Parkinson e Alzheimer também, mas o próprio Parkinson, assim, ainda tem um estigma, né? Então, eu acho que conversas assim como essa, né, são o objetivo da gente tentar desmistificar essas coisas, né, saber como você comentou aí, né? O paciente pode ter uma qualidade de vida desde que ele diga sim ao tratamento, né? Aceite e diga sim ao tratamento, né? E saiba que ele tem várias opções, né? Ele tem um tratamento medicamentoso, ele tem um tratamento cirúrgico quando bem indicado, ele tem a equipe multidisciplinar, né, que pode estar ali ajudando ele de todas as formas, em todas as fases da doença. Todas as fases Então, diferentes. por isso que a gente precisa difundir esse conhecimento. Muita gente não sabe disso. Isso é verdade. É, Bom, boa noite para todo mundo que está entrando aí, que já entrou depois. A gente já começou aqui o nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos. Eu estou com a doutora Camila Ribeiro, neurologista especializada em distúrbios do movimento, e a gente está falando hoje sobre doença de Parkinson. Nós vamos fazer 4 lives esse mês. Hoje é a primeira, aqui no meu Instagram, né? Semana que vem a gente vai ter mais outros 2 colegas falando sobre tratamento, sobre cirurgia, e a gente vai ter uma live também com a equipe da reabilitação, da fisioterapia, da fono, que também vai ser muito legal. Mas, Camila, para o pessoal que não sabe, né, o que é o Parkinson? Como você iria definir assim para a gente? Bem, o Parkinson é a degeneração, né, daquelas células nervosas que distribuem a dopamina pelo nosso cérebro, né? Essa dopamina, ela vai sendo degradada aos poucos. E quando o paciente ele recebe o diagnóstico de Parkinson, essa dopamina ela já está degradada em 80%. Isso é muita coisa. Muita. Os sintomas, eles vão começando a aparecer com 80% da dopamina degradada. Então,
ao longo do tempo, ela vai se degradando cada vez mais e os sintomas vão piorando. Por isso que a gente precisa entrar com tratamento medicamentoso. O que é muito importante é, a partir do início dos sintomas, reconhecer, procurar ajuda e procurar o tratamento adequado, né? E o Exatamente. Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum do mundo, né? Sim. Perde só para o Alzheimer. É. E hoje acomete 4 milhões de pessoas no mundo. E com o envelhecimento da população, os fatores de risco que a gente vai comentar também, Uhum. a população, o mundo vai desenvolver, a doença vai aparecer em muito mais pessoas. Sim. Né? Então a gente precisa abordar, a gente precisa ter o conhecimento da doença, a gente precisa do tratamento correto para aquele paciente. Exatamente. Bom, como a doutora Camila falou, gente, então, essa doença, os sintomas dessa doença, né, eles advêm da ausência de uma substância chamada dopamina, né, que é o neurotransmissor, né. Depois a gente, com o avançar dessa doença, a gente observa também que outros neurotransmissores também vão ficar cometidos, né, acetilcolina, por exemplo, né, que são as fases mais tardias, mas, aproveitando esse gancho, né, tem alguém perguntando aqui, o David Ronali. Tudo bom, David? Antes dessa degradação, é possível diagnóstico? Excelente pergunta. Como a doutora Camila... Boa pergunta, né? Como a doutora Camila falou, quando a pessoa recebe o diagnóstico, ou seja, quando os sinais motores estão evidentes, né, a degradação já aconteceu. Então, o que você acha? Né? A gente consegue flagrar isso aí antes, clinicamente? Então, o que muitas pessoas conhecem são os sintomas motores, né? Que são a lentidão dos movimentos, né? Que é o principal, é o sinal principal na doença de Parkinson. É quando a pessoa, ela tem uma lentidão, ela não faz com a mesma agilidade, e não é uma lentidão só da velhice, por exemplo, né? Lembrando que o Parkinson, ele não acomete só as pessoas mais idosas. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também Uhum. ao decorrer da live. Então, a gente tem essa lentidão, né, da fluidez dos movimentos, né, para se vestir, para escovar os dentes, para comer, Pra para botar andar. uma camisa. Exatamente. E também a face. A face, ela fica um pouco mais congelada. O piscamento diminui. Os braços, quando nós andamos, que a gente tem aquele balanço dos braços, ele vai diminuindo também. Uhum. Então, a gente já percebe a lentidão. A lentidão é o principal sinal. Temos também outros sinais motores que aparecem que tem que vir junto com a lentidão, por exemplo, o tremor, a rigidez e a instabilidade postural, né? Mas esses são sinais motores que aparecem com a degradação de 80% da dopamina. Mas os não motores, eles podem já dar sinal, né? Antes dos sintomas motores acontecerem. E quais são eles, né? A gente tem a diminuição do cheiro. A pessoa, ela sente menos o cheiro das coisas. Não é como antes, ela consegue detectar, eu sinto aquele cheiro daquele perfume menos, né, menos forte. A gente tem a constipação. A pessoa fala, a gente vai durante a anamnese, durante a entrevista, na consulta, perguntando esses sinais não motores, né? Não, eu tenho aquela constipação, eu não consigo fazer, evacuar todos os dias, eu fico uma semana sem, eu fico 3 dias sem, só com remédio eu consigo. Né? Tem a constipação, tem os sintomas depressivos também que estão muito presentes. E tem, entre outros, né? Mas os principais que eu gosto de falar e pesquisar, também tem um muito importante que é o transtorno comportamental do sono REM. A gente sempre deve questionar, porque é uma pista diagnóstica muito que facilita muito a gente, né, na hora do diagnóstico. Sim. O que é esse transtorno? É quando o paciente ele tem um sono conturbado. Ele fala muito durante o sono, ele tem sonhos vívidos, ele
chuta o parceiro, ele dá um soco, ele acha que ele tá jogando futebol no sonho, ele tá sonhando com isso, e de repente ele chuta o parceiro porque ele tá chutando a bola, ele tá correndo de um ladrão. Isso a gente escuta muito, Sonhos né? como se fossem reais, né? Exato. Sonhos reais, sonhos vívidos. Então, são sintomas não motores que podem estar presentes, tipo, muito tempo antes dos sintomas motores acontecerem. Então, a gente já tem que ficar ligado nisso. É importante investigar o passado também. Sim. Então, só resumindo aí o que a doutora Camila colocou, antes dos sintomas motores aparecerem, a gente tem dois, assim, principais, que é a alteração do olfato, né, a anosmia, e a alteração do ritmo intestinal, né, a constipação, né, a pessoa tem dificuldade para fazer o número dois. A constipação, infelizmente, é um problema que às vezes acomete muita gente acaba não valorizando, né, não investigando, né, mas realmente a perda do olfato, ela é ninguém perde o olfato assim de qualquer jeito, né? Tem que investigar, tem que procurar o médico. Mas a doutora Camila falou aí, gente, do principal sintoma, que é a lentidão. Então, se algum paciente, né, alguma pessoa se percebeu, né, mais lenta para fazer as coisas, lenta para fechar um botão da camisa, lenta, ou então, uma coisa interessante também, a grafia, né? A gente tem a questão da grafia do Parkinson, que é a micrografia. A pessoa começa a ter dificuldades para assinar documentos, começa a escrever pequenininho, né? Esses são alguns sinais também do Parkinson, e a pessoa precisa procurar um neurologista, como a gente vai falar aqui, porque o diagnóstico do Parkinson, ele é clínico, isso tudo que a doutora Camila colocou, né? Não, ele não é feito através de ressonância, tomografia, Como muita gente acha, como né? Vem pedir muita gente acha. exame. Exatamente. Então, a pessoa precisa procurar um neurologista para poder realmente, e às vezes não é nem na primeira consulta, né, Camila? Às vezes é na consulta de retorno que você vai examinar o paciente novamente, você vai checar, né, comparar com o primeiro exame para realmente saber se aquele paciente tem Parkinson ou não, né? Bem interessante. É porque às vezes os sintomas eles não são totalmente claros, né? A Isso, gente fica na dúvida daquele tremor, por mais que tenham características específicas, às vezes a gente precisa examinar várias vezes, vários retornos para a gente poder ter certeza. exatamente. Vou responder duas perguntas aqui antes da gente continuar. Alguém falou que tem, uma pessoa que colocou que tem síndrome de Tourette, né? Tourette é outra doença, tá, gente? E a Tourette, sim, você pode procurar um especialista em movimentos anormais, né, para poder realmente fechar o diagnóstico e começar o tratamento também. É outra doença que a gente pode falar aqui um dia, tá? Mas hoje a gente vai estar falando só sobre o Parkinson mesmo. E uma outra pergunta aqui, se existe outros tipos de tremor. A doutora Camila colocou aí a lentidão, né, a rigidez, o tremor. Lembrando, gente, que nem todo paciente com Parkinson tem tremor, tá? Existem as formas rígido-cinéticas que o paciente não tem praticamente tremor nenhum, né? Mas o que você acha, Camila? Tem outro tipo de tremor mais frequente, né? O que se responde aí pro pessoal? Bem, para falar um pouquinho do tremor do Parkinson, é um tremor que ele inicia de um lado, né? É muito importante a assimetria desses sintomas. Ele inicia de um lado e depois de um tempo vai para o outro lado, né? Ele é um Uhum, tremor que é predominantemente de repouso. É quando a pessoa está parada, sentada no sofá, vendo televisão e tá tremendo sim, daquele jeito, no repouso, andando, ela tá com a mão lá jogada contra a gravidade e tá com aquele tremorzinho, né? Às vezes começa só no polegar e depois vai evoluindo. sim, E existe um tremor, um tipo de tremor que é muito prevalente também na população, que é o tremor essencial. Ele tem uma característica diferente da doença, do tremor da doença de Parkinson, que ele uhum, é geralmente bilateral, né? sim, Ele pode acometer outros lugares do corpo, como a cabeça, a voz. Então, é assim que a gente tem que diferenciar na primeira consulta do sim, paciente que vem com queixa de tremor. Como é quando esse tremor acontece, é, qual é a frequência dele, é, etc. Assim, como é que começou, sim, quando começou. exatamente.
gente. Então, gente, a doutora Camila citou a outra doença aí chamada de tremor essencial, tá? Que é a causa mais frequente de tremor, né? Que é outra doença, é outra condição clínica, é outro tratamento, é outro tudo, tá? E o tremor do Parkinson é diferente. Mais uma vez, a gente, como a doutora Camila falou, a gente consegue diferenciar esses tipos de tremor no exame clínico, né? Na queixa do paciente, né? De como esse tremor se manifesta e examinando o paciente durante a consulta, né? E hoje o Parkinson, como você falou, né, Camila, é a segunda doença degenerativa mais frequente do sistema nervoso, né? Perde apenas para Alzheimer. Tem algumas estatísticas aí dizendo que ao longo dos anos a tendência é a gente observar mais casos da doença, né? Creio que também pelo envelhecimento da população, né? Mas não sei o que você pensa sobre isso, né, em relação a esse aumento de número de casos, assim, tem alguma coisa? Tem porque a população está envelhecendo muito, né? Eu falo de novo, não é só pessoas idosas que têm doença de Parkinson. Eu tenho Sim. pacientes com 37 anos, com 44 anos. Mas o fator envelhecimento cerebral, ele contribui, né? Sim. Assim como a doença de Alzheimer é a mesma coisa, o envelhecimento do cérebro contribui. Então, as pessoas vivendo mais, o cérebro vai envelhecer mais. Então, ela fica mais propensa a isso. Não quer dizer que vai acontecer, né? Uhum. Mas a estimativa é que os números da doença dobrem até 2040. Então, gente, para vocês verem que é, é um tema relevante, né, para a gente conversar, né, para as pessoas se conscientizarem. Quanto mais cedo realmente o diagnóstico for feito, melhor para o paciente. Que o tratamento já é iniciado, o paciente recupera a qualidade de vida, né? Então, é uma coisa importante, né? Boa noite. A tontura faz parte dos sintomas? Tontura é um tema É um amplo, né? tema Bem polêmico, polêmico. porque a gente tem que saber que tipo de tontura, Que né? tipo Porque de tem gente tontura? que sente aquele mal-estar, né? Como, levanta rápido e sente aquele mal-estar e diz que é tontura, mas às vezes é a pressão que baixou um pouco, né? Que a gente chama de hipotensão postural. E a hipotensão Uhum, postural, sim, também está presente nos sintomas da doença de Parkinson. Não é um sintoma que está presente necessariamente, mas a gente pode uhum, encontrar. sim. A doutora Camila falou aí de uma questão chamada hipotensão postural, né? Que é um sinal autonômico, né? Que a gente observa no paciente com Parkinson, geralmente nas fases um pouco mais avançadas, né, Camila? Isso. Então, como ela colocou, né? Se essa tontura está ligada à hipotensão postural, sim, ela está ligada ao Parkinson, né? Mas, como ela falou, há várias causas de tontura, né? Tontura cardiológica, né? Arritmia cardíaca, hipotensão, enfim. Isso realmente precisa ser bem, bem investigado. Você comentou um pouquinho, vamos falar aqui do pessoal, assim, resumido, em relação às fases da doença, né? A doença, ela caminha por fases, né? O que você fala pra gente? Bem, a fase inicial é aquela que os sintomas elas são mais brandos. Quando o paciente chega no consultório, está bem leve, não está tão incapacitante. Então, a gente começa a medicação Sim, e o paciente está naquela fase de lua de mel, que a gente sim, chama, que é quando tudo são flores, tá é, tudo maravilhoso, a medicação faz efeito 100%. Ele nem percebe a medicação saindo do sistema dele a cada tomada, né, nos intervalos da tomada. Então, tá tudo maravilhoso. Isso daí costuma durar aqui seus 2, 3 anos no máximo, que é quando o que é a medicação? A medicação é como eu explico mais ou menos para os meus pacientes. É como se você estivesse tomando aquele precursor de dopamina, a dopamina viral, que vai se transformar lá no cérebro para poder recuperar, te dar maior movimentação, né? Te dar o que está faltando. Então, é isso. Você está tomando e está sim, melhorando o que está prejudicado. Mas à aham, medida que a doença vai avançando, porque ela vai avançando, infelizmente, os sintomas vão progredindo e a pessoa ela começa a ter mais sintomas, o remédio ele parece que ele está sendo insuficiente. uhum,
Então, a gente precisa aumentar a dose, a gente precisa adicionar medicações para aquilo conseguir ajudar. E outros sintomas podem aparecer, né? A dificuldade de marcha, o congelamento de marcha, os efeitos colaterais da própria medicação, que é o que a gente chama de discinesias, que é quando o paciente ele tem movimentos involuntários, né, no pico da dose, geralmente, que é quando ele parece que ele está dançando, né, as discinesias. Então, vão aparecendo novos sintomas com o avançar da doença, e aí a gente chega na fase moderada, grave, onde aparecem os sintomas também psiquiátricos, como alucinações, os cognitivos, como esquecimentos, né? A própria demência da doença de Parkinson. Então, tudo isso vai aparecendo ao longo da doença e a gente tem que estar presente, a gente tem que saber quando aparece, para poder a gente atuar na hora certa. Exatamente. A doutora Camila aí colocou, gente, a questão da demência, né? Muita gente acaba confundindo Parkinson com Alzheimer, né? Mas nas fases avançadas do Parkinson, a gente tem um quadro demencial, nas fases bem mais avançadas, né? O paciente pode ter alucinações, né? Pode ter, enfim, quadros realmente psiquiátricos ligados à degeneração de outros sistemas, né? Que acabam também sendo degenerados nas fases mais tardias da doença, né? Mas é importante só falar de novo aqui de um sintoma não motor bem frequente, que é a depressão, né, Camila? Inclusive, alguns pacientes recebem o diagnóstico de Parkinson e estão também com depressão. Mas não porque estão com depressão por algum outro fator externo, mas por conta também da doença, né, como sintoma não motor do Parkinson, né? Você vê muito essa questão da depressão nos pacientes com Parkinson? Vejo muito, muito mesmo. E geralmente a gente tem que questionar ativamente algumas Uhum. coisas, porque eles não Não falam. Parece a falo. tristeza do diagnóstico, parece a tristeza do fardo de viver com Sim. Parkinson, mas não é assim. Eles têm que saber que isso faz parte da doença também. E a gente precisa agir, porque ninguém precisa viver desse jeito. A gente precisa melhorar os sintomas, não só os sintomas motores, como os não motores também, que eles podem ser muito prejudiciais, incapacitantes. Então, a gente questiona. Você tem sintomas de tristeza, você tem sintomas de apatia, você não Uhum. quer fazer nada. E a gente consegue entrar com tratamento e melhorar muita coisa. Paciente melhor. Eu tenho a experiência de uma paciente que ela vinha bem tomando a medicação e apresentou um quadro depressivo grave. E ela ficou depressiva e automaticamente os sintomas motores também pioraram tudo junto, né? E impressionante que quando ela começou a tomar um antidepressivo, tudo melhorou. Melhorou o humor, melhorou a disposição e também, né? Ela teve uma melhora também nos sintomas motores, uma melhor performance, digamos assim, motora, né? Você vê que está tudo conectado. Se a gente não aborda isso aí, realmente o paciente fica, né, desassistido nessa área, né? E concordo com você, tem paciente que a gente precisa tirar dele, tem que uma busca ativa desse sintoma, né? Assim como de sintomas de efeitos colaterais da medicação, que não são muito conhecidos, né? Tipo essa dancinha, que são as discinesias, né? Os movimentos discinéticos. Por exemplo, alguns remédios, eles podem dar inchaço nos pés, sintomas de compulsão alimentar, impulsividade por jogos, né? Vícios que a pessoa já tinha antes. A gente tem que questionar tudo, porque tudo está entrelaçado e pode prejudicar o tratamento. Então, a Sim. gente é uma abordagem muito grande, né, que a gente faz. Bom, vocês estão vendo aí a complexidade do tema, né, gente? Né? Que a gente, médico, precisa lidar, né? Mais neurologistas aí que lidam diariamente, né? Agora sim, uma pergunta que o pessoal sempre faz pra gente, né? Tem como prevenir o Parkinson? Tem alguém na minha família, eu tenho um parente que tem. Obrigatoriamente eu vou ter, meus filhos, descendentes, né? O que você fala pra gente sobre isso? Muito comum essa. Já chega com um tremor, né? Pode até nem ser o tremor parkinsoniano, mas meu pai tem Parkinson, meu avô tem Parkinson. Então, a parte genética do Parkinson, ela existe, claro, não Aham. é predominante.
a parte genética, ela corresponde a quê? 1%. É claro que se a pessoa ela tem uma história familiar, ela tem o dobro de chance Tem de um ter risco Parkinson, mais, né? né? Aham. Mas não é o dobro de chance de uma porcentagem bem pequena. Então, não Sim. é uma coisa que vá chamar atenção, que a gente. É claro que a gente leva em consideração, né? Mas a preocupação ela não é tão grande quanto a isso, né? De ser Uhum. hereditário, de ser genético, Sim, de sim. passar de geração para geração. Mas quanto à prevenção, né? A gente tem que falar um pouco sobre a prevenção, porque a prevenção ela vai mexer com muita coisa. A prevenção é basicamente a gente tem que ver os fatores de risco, por exemplo, a do envelhecimento. O envelhecimento é um fator de risco intrínseco que a gente não consegue mudar. Não tem Mas, como parar, né? pois é, mas a gente pode envelhecer com qualidade. Nosso cérebro ele tem que envelhecer com qualidade. Então a gente pode evitar muitas doenças envelhecendo com qualidade. Então eu falo aqui do exercício físico, eu falo aqui da boa alimentação, da boa noite de sono. É essencial para a gente evitar muita coisa. Evitar doenças como diabetes, porque é sabido que pessoas diabéticas têm 30% de chance a mais de desenvolver doença de Parkinson, por exemplo. Olha, Então, é uma doença que é totalmente modificável, né? Diabetes tipo 2. Então, é uma coisa aí que a gente já precisa ficar ligado. sim, sim. Interessante, né? Essa maior chance em pacientes diabéticos, né? Que é uma doença altamente prevalente também, né? O diabetes mellitus tipo 2. E mas você tocou num ponto aí primordial, né? Assim, quer dizer, fundamental, que é a atividade física, né? A gente vai falar sobre isso em outra live, mas é bom a gente sempre reforçar isso, porque os estudos mostram que se tem algum fator que possa ter um efeito neuroprotetor é a atividade física, né? Nem o DBS não tem também esse efeito neuroprotetor, mas atividade física sim, né? E não é qualquer atividade física, é uma atividade física, resumindo, onde o paciente cansa, né? O paciente sua, né? Exercícios combinados, né? Então, se alguém tem um parente na família que tem Parkinson, faça atividade física. Até o momento é o único fator protetor que nós temos para indicar, para recomendar, né? Além do que, independente de Parkinson ou não ter Parkinson, né? A atividade física, ela é um remédio também, né? Ela entra na prescrição de praticamente todas as doenças de várias especialidades, né? Então, tem esse efeito neuroprotetor possível, né? A atividade física. Isso, e eu costumo falar para os meus pacientes, é bom ressaltar, caminhada. Muita gente vem Caminhar. falar sobre caminhada. Olha, caminhada não é ir daqui para a padaria. É você tirar um tempo, botar seu tênis e caminhar, fazendo um comparativo aí com a esteira, por exemplo, numa velocidade acima de 5,5. Então, não é um negócio assim, Leve. um passeio no parque. Não, você tem que suar, você tem que fazer seu coração bater mais forte. Então, tem que ter cuidado na hora de escolher a atividade física também, porque ela tem que ser efetiva. Exatamente. Bom demais, né? Em relação a fatores de prevenção. Falar um pouquinho também dos fatores de risco, assim, na verdade não são fatores tão comprovados assim, né? Mas que já foram estudados, né? Pacientes que tiveram exposição a agrotóxicos, né? Pesticidas, até se questionou, viu também pacientes que tomaram água de poço, né? Algumas coisas assim como fator de risco, mas tem pessoas que tomaram água de poço, mas não desenvolveram o Parkinson, né? Então, só para falar que isso aí foram coisas que foram consideradas, mas o que a gente tem hoje, não sei se você concorda, né? É que existe uma predisposição genética, né, para a pessoa ter a doença, né? E algum fator externo vai lá e atua como um gatilho para começar a doença, né? Para a degeneração começar, né? Da dopamina. Mas ainda não se sabe claramente quais são esses fatores externos que desencadeiam essa predisposição genética, né? Tomara que logo, logo a gente tenha Exatamente. essa resposta, né, Camila? Eu espero. Bom demais.
Bom, vamos seguir aqui no nosso tema, a conversa está muito boa. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, mandem aqui no direct, que a gente já respondeu algumas, tá? E agora aquela pergunta para você, né? Quando que o paciente precisa procurar um neurologista? Pois é, Em muita relação a esse gente sintoma, né? procura por causa do tremor. Aham, Mas e quando o tremor ele não está presente, sim, né? pois é. Como você falou, existem as formas rígido-acinéticas, são aquelas que o paciente ele é mais rígido, ele não treme, ou ele Sim, treme bem pouquinho. Então, a pessoa ela precisa estar atenta ao sintoma cardinal, que é a lentidão, aham, né? Quando ela começa a andar mais devagar, né? Quando ela começa a cair, porque ela está travando. E, e isso é muito importante da sim, gente perceber. E não é um sintoma que o paciente chega falando mais, não. Não é. E a gente percebe na hora do exame físico, né? uhum, Porque as pessoas elas procuram ainda mais por causa do tremor. sim, Mas a lentidão, ela costuma ser mais incapacitante ainda sim, do que o tremor. é verdade. Né? Ela te prejudica mesmo nas suas atividades. Então, ao menor sinal de lentidão, né, dessa fluidez desses movimentos, o tremor, claro, né, a rigidez, que é quando o paciente ele tá com aquela dificuldade de marcha, ele tá caindo, ele tá travando, ele tá com dificuldade de movimentar as articulações, a dor, a gente esqueceu de falar, e é muito importante, a dor no ombro. O paciente, às vezes, ele roda médico e médico, ele roda no ortopedista, ele vai lá e tô com uma dor no ombro, não Olha sei só, o que é. Rigidez e bradicinesia, que é a lentidão, dá muita dor no ombro. Então, o paciente, ele roda ao médico e o médico vai encaminhar para o neurologista, porque ele já percebe, já tem aquele olhar. Então, vai para o neurologista porque pode ser Parkinson. Então, sim. tem que ficar ligado a todos esses sintomas. Assim, se vocês quiserem uma mensagem, né, de sintoma para ficar prestar atenção, a lentidão, né, como a doutora Camila está falando, né, lentidão para execução de tarefas, né, tem que ligar o alerta vermelho e procurar o neurologista, né. Isso que a doutora Camila falou é muito frequente. Eu lembrei agora de um paciente exatamente que ele passou no ortopedista, operou o ombro por algum motivo e é, aí a dor continuava, uma dor na região cervical, uma coisa esquisita, assim. E quando ele chegou no consultório, eu olhei para ele, eu achei esquisito, assim, aquela face sem muita expressão, aquele bracinho devagar. Eu fui examinar a Parkinson. Eu disse, meu amigo, você foi operado. Talvez, não sei qual realmente foi a sua indicação, mas seu diagnóstico é outro, né? Então, isso é muito comum que a doutora Camila está falando. Às vezes as pessoas, os sintomas não são tão claros no começo, e a pessoa vai, porque está com uma dor no pescoço, que o pescoço está rígido, ela vai procurar o ortopedista. Aí acaba, ou o neurocirurgião também, né? Também a gente entra no circuito. Se é um neurocirurgião que não sabe, que não tem uma habilidade de diagnosticar Parkinson, também vai encontrar mais risco no pescoço e vai operar o paciente. Não, vai melhorar a dor, mas o pescoço vai continuar rígido, porque tá pressão de dopamina, né? Então, ainda hoje, apesar de tanta informação, conhecimento, as pessoas ainda ficam, né, rodando em especialidades antes de chegar no neurologista que faça o diagnóstico, né, que inicie o tratamento desse paciente, né. Então, isso realmente é bem frequente, né, infelizmente. Agora, falar um pouquinho aqui, Camila, a gente está falando aqui, né, sobre o diagnóstico que é clínico, né, baseado nos sinais, sintomas do paciente, mas algumas vezes a gente pede alguns exames, né, quando a gente suspeita de outras formas de parkinsonismo, né, que seria uma cintilografia cerebral, né, com marcador específico para ver dopamina, né. Quando que você pede um exame desse, por exemplo, né? Bem, os exames, primeiro que eu sempre explico para os pacientes, porque eles sempre vêm pedindo, né? Eu quero Uhum. ressonância porque é como se fosse aparecer no Sim, laudo, lá o diagnóstico. Aí eu explico a importância do exame físico, né? Mas o exame complementar, ele é solicitado quando a gente realmente está muito na dúvida, né? Dos sintomas, quando existem outros sintomas de outras doenças que mimetizam a doença de Parkinson.
E a gente fica na dúvida porque aquele Parkinson ele não está típico, ele está atípico. Então a gente não tem os sintomas que são típicos, e tem outras coisas junto. Então a gente pede, porque a ressonância pode ajudar, né? Ou então quando os sintomas eles estão muito leves e a gente, meu Deus, será que é isso? Porque é muito difícil assim para o médico dar um diagnóstico sem ter certeza. Por isso que eu falei que precisam várias consultas, né? Então, às vezes a gente pede o exame para auxiliar no diagnóstico, né? Quando a gente está em dúvida. Não só a ressonância magnética, como a cintilografia cerebral com o Trodat, né? Sim. A gente tem muito isso. A pesquisa de nigrossomos 1, o estudo com a pesquisa do nigrossomo 1, né, que vai estar alterado também no cérebro do parkinsoniano. Uhum. Então, esses são exames que a gente pode pedir sim, mas que eles não são regra. Geralmente é o exame físico que já fecha o diagnóstico. É. Eu tenho um paciente também que, inclusive, ele deu um depoimento ontem no programa referencial. Quero agradecer o programa referencial que está aqui com a gente também. E ele falou que acho que passaram em 3 neurologistas, todos dizendo que era Parkinson, 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 mas eu creio que talvez pela falta, né, de aparecer num exame de imagem, a pessoa, não, eu não tenho, eu vou procurar um outro médico que me diga outra coisa, né? Mas não vai aparecer, né? Como a E doutora a Camila, clássica frase, não me pediram nenhum exame. nenhuma Ela ressonância. fica angustiado, ele quer ver, ele quer, mesmo a gente explicando tudo, mas não me pediram nenhum exame. É clássico também. Sim. A doutora Camila falou num termo aí interessante, a gente está falando aqui sobre a doença de Parkinson, né? Que é a causa mais frequente de parkinsonismo, né? Mas existem outras causas de parkinsonismo. A gente tem parkinsonismos atípicos, que são outras doenças, né? Que no começo elas podem simular o Parkinson, claramente Parkinson, mas depois ali de 4 anos, né, Camila? Em torno de 4, 5 anos, outros sinais começam a aparecer no paciente e aí já vai para a linha do parkinsonismo atípico, né? Que é também um grande desafio para a gente, né? Então, gente, por isso que sempre precisa procurar um especialista. Não adianta, né? A pessoa ficar, não, porque meu vizinho tem, eu vou tomar o remédio que ele toma, porque não, tem que procurar realmente um especialista para saber se é Parkinson. Vocês estão vendo que não é tão fácil assim o diagnóstico clínico, né? Até mesmo para o especialista que vê isso todo dia, né? Que lida com isso. E tem essas formas atípicas do Parkinson também que podem aparecer em algum momento aí e que tem condutas diferentes, né? Para essas, por exemplo, o DBS ainda não é uma opção ainda aprovada, né? E, bom, em relação, gente, a tratamento e cirurgia, a gente vai falar na próxima quinta-feira, tá? Todo mundo que está aqui hoje está convidado. Próxima quinta-feira, às 7 horas, a gente vai falar mais sobre os tratamentos disponíveis, complicações, cirurgia. E na outra semana, que acho que é dia 22, a gente vai falar sobre a parte da reabilitação, neuromodulação, vai ser bem legal. Hoje a gente está falando mais dessa parte introdutória do Parkinson, fatores de risco, fatores de prevenção, né? A importância do paciente procurar um especialista no assunto, né? Ser acompanhado por um especialista no assunto, né? E é importante que a gente divulgue não só para os pacientes, né? Mas também para os colegas, né? Porque tem, por exemplo, o paciente parkinsoniano tem certo tipo de remédio que ele não pode tomar, né, Camila? Às vezes, Importantíssimo, importantíssimo. principalmente O que você o fala? colega que perguntou sobre tontura. Aham. Muito remédio para tontura que o parkinsoniano não pode usar, Olha né? só, gente. A informação aqui deve ser uma das melhores dessa live. Fala aí de novo. Por exemplo, Pode dizer o nome do remédio, tá? a flunarizina uma substância que o paciente ele não pode usar porque o mecanismo de ação lá daquela medicação vai piorar os sintomas do Parkinson. Sim, Então, a pessoa às vezes está tomando ali a vida inteira e não está sabendo por que está piorando, por que que não está melhorando. Então, tem que ficar ligado nas medicações. Não é só essa, tem muita medicação que pode piorar. sim. Né? Então, a gente tem que ter cuidado aí. Não é para. Por isso que você falou, Jairo, de pegar remédio do vizinho,
Não, não é assim, porque você vai piorar a sua doença e não vai entender, né? Por que tá piorando? Tô tomando vários remédios para Parkinson e na hora não comenta com o médico que tá tomando tal medicação que tá piorando a doença. Sim. Então, tem que ficar ligado mesmo. É, muito interessante isso aí, né? Você vê que são pequenos detalhes, né, mas que atrapalham todo o andamento de um tratamento, né? Se a pessoa não tiver cuidado, né? E falar que só rapidinho também, né? Foi uma notícia bem midiática no ano passado, aquele exame lá, um exame que detectaria o Parkinson precocemente, né? Acho que você viu também essa matéria aí, né? No Parkinson, gente, existe uma degradação de uma proteína chamada de alfa-sinucleína, né? Então, esse exame, ele iria detectar essa alteração bem precocemente, né? Mas foi, assim, uma notícia que ainda precisa de muitas respostas, né, Camila? O que você fala sobre isso, né? E é muito complicado, porque tem até um fato ético, sabe? Imagina, você sabe que tem na família alguém, por exemplo, e quer saber se tem Parkinson. E aí você vai fazer esse exame, que é um exame que vai te dar uma resposta não tão concreta, né? Mas que você vai, nem tem sintoma nem nada, e você vai, não sabe quando vai aparecer, se vai aparecer. Imagina, não é uma doença que você consegue prevenir. O Parkinson, ele não tem prevenção 100%. Ele tem coisas que podem ajudar a não ter. Mas se Sim. você for ter a doença, você vai ter a doença. Uhum. Então, imagina você fazer um exame, receber um diagnóstico, porque não dá diagnóstico certeiro, Uhum. e ter aquele estigma, e ter aquela coisa de que será que eu vou ter, será que eu não vou ter? E você não consegue prevenir. Então, para que essa ansiedade, né? Sim. É melhor deixar as coisas fluírem. Eu acho que o exame, eu acho que ele mexe muito com esse ponto ético que eu não Sim. sou muito a favor. Até porque também, tá, ok, se vai dizer que com 100% de certeza, sim, né, que não, isso não é verdade. Tá, e se for, já tem cura? Não tem, né? Aí a pessoa vai conviver com aquela informação, nem sabe se vai ter, se não vai ter, né? Então, só se alguém que está aqui presente olhou essa notícia no passado, né? Então, foi realmente, é uma coisa que parece promissora, mas a gente ainda tem várias perguntas ali junto delas que a gente não tem resposta ainda, né? Então, é muito coerente essa tua observação, né? A pessoa vai saber, tá, ok, e aí, vou fazer o quê? Nada. Aí vai ficar se martirizando, né, por um possível diagnóstico, né? Então, E imagina qualquer sintoma que vai aparecer, a pessoa ela já vai ficar angustiada. Imagina ela tem uma fraqueza muscular e começa um tremor, né? Tipo, fiz um exercício físico muito extenuante e ficou tremendo a mão, e ela já vai pensar, meu Deus, começaram os sintomas. E na verdade nem imagina viver nessa angústia, nessa ansiedade, não recomendo. joia. Bom, Camila, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Você tem alguma mensagem final aí para falar para os nossos internautas aí? A gente abril é o mês de conscientização, né? Hoje é o dia, mas abril é o mês de conscientização que a gente usa para falar um pouco mais da doença, mas eu acho que a gente tem que tornar isso mais corriqueiro Sim. ainda, né? Por ser uma doença muito prevalente, mas que muita gente não conhece. Então, a gente usa todo o espaço que a gente pode para poder difundir essas informações e a qualquer sinal da doença, né? A qualquer Uhum. sinal de qualquer sintoma, mesmo que seja um tremor que seja leve para você, ou aquele rigidez, ou queda, ou qualquer outro sintoma, né? Lentidão, procure um médico. Tire a sua Sim. dúvida, procure um especialista, né? A gente vai examinar, a gente vai lhe tranquilizar, senão a gente vai fazer o diagnóstico e te ajudar de qualquer forma. Então, procure sempre um especialista, não tenha medo. Muito bom, realmente, né? Não tenha medo, né? E se a pessoa recebeu o diagnóstico, como você falou no comecinho da live, né? A vida segue, né? Obviamente, a pessoa vai ter algumas limitações, né? E
E a gente vê aí na internet vários casos de pessoas, né, que se superam. Tem gente que vira atleta depois, né, mesmo com a doença, tem gente que vira maratonista, tem gente que, ou seja, vai desenvolver métodos para continuar ativo, proativo, ou seja, não deixa a doença vencê-la, né? Acho que é isso, independente do Parkinson ou qualquer outro diagnóstico, né? Não deixar isso dominar a pessoa, né? Porque realmente isso faz a diferença, né? Na resposta do tratamento, inclusive, né? A maneira que a pessoa encara, né, esse diagnóstico, né? A questão do apoio familiar também é muito importante, né? A pessoa ter um bom suporte familiar dos cuidadores, né? As pessoas que ficam ali com aquele paciente com Parkinson. É importante que esses cuidadores também entendam que em um momento da doença, o cuidado ele se tornar mais intenso, né? Em termos de alimentação, em termos de cuidados, né? Porque a doença, como você falou, ela progride, né? Então, um outro ponto que a gente falou pouco, mas só para ressaltar essa questão do apoio familiar, né? Que é fundamental, fundamental. A gente vê muitos pacientes, né? Alguns são muito bem cuidados. Outros você vê que só tem uma pessoa ali que está se esforçando para cuidar e você vê que alguns detalhes precisavam ser melhorados, né? Mas é uma realidade, né? Que a gente precisa também trabalhar nisso, na questão dos cuidadores do paciente com Parkinson, né? Exatamente. E nunca se contentar, sempre procurar ajuda, né? Não é porque recebeu um diagnóstico que os sintomas estão piorando e eu tenho essa doença mesmo, vou viver com ela, vai ser ruim o resto da vida. Não, nada disso. A gente consegue melhorar muito, muito a qualidade de vida. Então, não se contente com o diagnóstico e sente na cadeira e não faça nada, né? Procure os profissionais certos, faça a sua parte com uma boa alimentação, atividade física, que não é contraindicado. Para o paciente parkinsoniano, a gente falou de prevenção, mas na doença também, musculação, bicicleta. O paciente não tem nenhuma contraindicação em fazer tudo para melhorar a qualidade de vida daquele paciente que tem um diagnóstico. Beleza. Doutora Camila, mais uma vez, obrigado por esse passinho na agenda, para a gente conversar, para a gente divulgar essas informações para as pessoas. Eu vi que tem profissionais de saúde que também entraram aqui no nosso bate-papo. Tem pacientes também que já mandaram perguntas, acompanhantes, e foi muito bom, muito prazeroso conversar. Então, gente, doutora Camila, quero agradecer mais uma vez. Ela atende São Luís Maranhão, na Ineuro, nos atendimentos da UDI Hospital, São Domingos. Então, uma neurologista especializada em movimentos anormais, em Parkinson, quem estiver precisando. Eu sou neurocirurgião, Jairo. Estou à disposição, qualquer coisa. Maravilha, eu sou neurocirurgião, atendo os pacientes parkinsonianos que vão para a cirurgia ou que foram, né? Sobre a cirurgia a gente vai falar em outro momento, vai ser muito legal, próxima quinta-feira. Todo mundo que está aqui está convidado, próxima quinta, 7 horas da noite. A gente vai convidar outros 2 neurologistas, Dr. Magno Ribeiro, que também é especializado na área, e doutora Denise Cury, que é neurologista lá de Teresina, também especializada em DBS, e vai ser muito legal falar sobre tratamento na semana que vem. Para quem é de São Luís, amanhã eu vou estar na difusora, 7 horas da manhã, falando um pouquinho sobre o Parkinson, sobre a cirurgia também, né? Como a doutora Camila falou, é um mês que a gente divulga informação, né? Então, é importante a gente conversar sobre isso, né? Compartilhar a informação com quem tem a doença, né? Com quem tem um parente que precisa saber. Como você falou, às vezes um detalhe de informação muda a vida da pessoa, né? Por exemplo, a gente vai falar na quinta-feira que vem, a hora que o paciente toma a levodopa, né? Se ele toma na hora errada, acabou o tratamento, né? E conhecer sobre a cirurgia. Sim. Muita gente não sabe que existe essa opção de tratamento, né? Uhum. E é uma opção muito boa para quem tem indicação. Importante saber as indicações, porque não é todo mundo que está incluso, né? Nessas indicações. Nas indicações. Então, é muito bom conhecer como é que é, porque tem muito paciente que chega com a dúvida de como é que é, o que, que vai fazer, eu vou ficar sem remédio, como é que é isso. Então, muito bom a próxima live. Assista. Então, beleza. A gente está terminando com um gostinho de quero mais para a próxima quinta, tá, gente? Então, um abraço para todo mundo, boa noite, obrigado pela audiência. Obrigada, e a gente se vê. Tchau, tchau.